barro, nós não podemos entender exatamente se está no seu aspecto militar ou se está no seu aspecto econômico. Mas está claro que ambos serão importantes na execução desta profecia. Ambos serão necessários para dar sustentação àquela estátua, ou aquele governo, não é, que se levantará, segundo a profecia, em tempos que está próximos, conforme nós temos estudado hoje pela manhã, e estamos estimando que ele se dará naquela 70ª semana de Daniel, após o arrebatamento da igreja. E então ele se manifestará. Quando se formou o mercado comum europeu, ele se formou com 10 nações inicialmente. Logo, os estudiosos, os escatológicos, eles deduziram, não é, que eram essas 10 nações que dariam sustentabilidade ao governo. Eu não vou questionar, dizer nem que sim, nem que não. Mas o fato é de que agora não são mais 10. Para nossa surpresa, o Reino Unido se ausentou agora deste império. Algo está acontecendo na história da humanidade. Tenho profunda admiração pelo Reino Britânico, pelo fato da contribuição histórica que ele deu para o povo de Deus, considerando ainda também que os ingleses foram berço do cristianismo no mundo, por assim dizer. Eles bancaram a evangelização do mundo. Em todo mundo se ouviu do evangelho através dos ingleses. Essa nação é extremamente abençoada por Deus. É muito estranho, quer dizer, não é muito estranho, é algo que eu vejo com bons olhos. Penso que as mãos de Deus estão sobre aquela nação, especialmente pelo fato de que ela contribuiu para o bem da nação, do povo de Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, no ano de 1948, quando nasceu uma cidade, a nação de um só dia, nós falamos isso hoje pela manhã, o Império Britânico dominava toda aquela região antiga, né, onde está o Oriente Médio, e na concessão cedida pela ONU para que fosse formado o Estado de Israel em um só dia. E se há algum louvor para os brasileiros, diga de passagem, foi um embaixador brasileiro na ONU chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva para que se formasse o Estado judeu. Talvez seja essa uma das razões porque, apesar de todos os nossos males, nós temos sido abençoados pelo Senhor em muitos aspectos, porque a nossa nação é idólatra e não é digna de misericórdia, de fato, da parte de Deus. Mas há um homem instruído por Deus naquele dia, que, sendo ele o embaixador brasileiro na ONU, deu o voto faltante, o voto Minerva, para que se estabelecesse a nação judaica em 1948. E os britânicos então cederam parte do seu império, que estava naquelas terras do Oriente Médio, para que se formasse a nação de Israel, devido ao fato de que eles estavam saindo de uma perseguição intensa, que a história recente nos revela, que foi a Segunda Grande Guerra, quando os judeus foram caçados por todo mundo para serem exterminados. Então, aquela perseguição, aquela matança dos judeus que se dá na Segunda Guerra, foi um combustível, sem sombra de dúvida, para a formação do Estado judeu, porque havia um reclame, não é, das Nações Unidas para que se desse estabilidade e segurança a um povo legítimo e que havia perdido a sua pátria no ano 70 da história. E então, até então, eles não conseguiram mais se organizar como nação. Mas agora, enfim, os ingleses cedem parte do seu domínio para o início da nação de Israel. E depois essas terras se expandiu, Israel conseguiu outras terras, mas em conquistas de guerras, e ampliou o seu território. Curiosamente, ainda nos dias de hoje, no dia de morte de Oswaldo Aranha, os judeus costumam reunir-se em seu túmulo e fazer uma celebração, vamos assim dizer, culto à memória. Não sei se seria essa expressão mais adequada, e até o único motivo,
eu não vou dizer o único, mas um dos motivos que eu me orgulho em ser brasileiro, representado por aquele homem extraordinário que de alguma maneira muito superficial, mas ainda contribuiu de maneira positiva para que isso acontecesse. Mas o Império britânico foi se diminuindo, ainda ele é pequeno, pouco hoje, menor, né, do que no passado, deu liberdade às suas colônias, mas ultimamente nós temos observado no decorrer dos acontecimentos que ele pede para ausentar-se daquilo que poderia ser a sustentabilidade do governo da besta. E eu vejo isso também com bons olhos, embora a economia mundial não veja isso com bons olhos, eu vejo de maneira positiva, dados a impressão de que esta nação, embora esteja vivendo hoje, como toda a Europa está vivendo um período chamado pós-cristianismo, ainda há resquício, não é, de algum temor a Deus, ou no mínimo nós podemos notar que Deus está contribuindo ou fazendo que algumas coisas favoráveis possam acontecer nessa nação. Mas certo é que 10 nações darão sustentabilidade ao império da besta, ao império do governo mundial que se levantará neste período. Isso se processará através de influência romana. Quando nós estudamos o capítulo 17 do livro de Apocalipse, podemos compreender melhor. E lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver que a besta e o falso profeta, falamos hoje pela manhã, um governo que emana das nações e um governo que emana da religião. Ou seja, está claro e evidente, tanto no livro de Daniel, como no capítulo 17 de Apocalipse, um casamento inadequado, o Estado e a igreja. Estão tipificados claramente no texto. Inclusive, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, em especial, a mulher, que é a esposa, que é, vamos assim dizer, o oficial religioso, porque ela é tratada como mulher, porque é figura de uma igreja. A igreja é tratada nas Escrituras Sagradas como figura feminina. Ela é chamada, lá no capítulo 17, de a grande prostituta. E a prova de um casamento perfeito que há entre os dois, que diz que a mulher estava montada sobre a besta. E ela se alimentava do sangue dos santos, daqueles que morreram por causa do Evangelho, por causa da fé. A história recente prova esta evidência e este tipo de prostituição. Eu não quero falar o nome exato, preciso, porque eu estou receoso de alguém do nosso auditório, não quero agredir o seu entendimento, mas eu estou a presumir que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, a quem eu estou me referindo. Porque nós sabemos que houve uma igreja que o Senhor Jesus fundou em Atos capítulo 12. E no decorrer da história, esta igreja se desviou e ela se prostituiu. E ela é, na minha visão, naquilo que eu entendo do aspecto escatológico, a besta que emana do mar. Ou seja, a besta, ou melhor dizendo, a besta que emana da terra, o governo do aspecto religioso. Porque o político emana das nações, e eles se casaram perfeitamente, e eles estão unidos no cumprimento desses propósitos que nós estamos lendo aqui. Considerando este fato, a própria Escritura Sagrada, falando de Babilônia, o Senhor disse assim: foge dela, povo meu, porque o mal previsto sobre ela é de dimensão gigantesca. Voltemos então rapidamente os nossos olhares para o capítulo 17 do livro de Apocalipse, para termos uma visão melhor a respeito deste capítulo 2 do livro de Daniel. Eu não vou me demorar demais, irmãos, para não cansar os irmãos. Capítulo 17. Nós temos até 18h25, tá? Mas vai ser preciso então. Capítulo 17.
Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. É interessante, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. A cor escarlate, os irmãos, na leitura, estão associando a besta ou a prostituta? Vou ler de novo o verso. E com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava sentada, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bem, a cor de escarlate está associando ou sendo associado à besta de cor escarlate. E a mulher estava vestida de púrpura e de, curiosamente, uniformizadas. Os irmãos estão vendo o casamento? A roupa que a mulher vestia era exatamente da mesma cor da besta que ela montava. Está vendo? Casamento. Nada contra as irmãs, tá? Nada contra as irmãs. Agora vou fazer uma colocação, nada contra as irmãs. As irmãs são mestres em fazer casamento de roupa, não é, irmão? Eu estou exagerando. Por exemplo, se a irmã Tati vai ao shopping e ela compra uma bolsa, né? E ela chega em casa, ela mostra para o irmão: Márcio, olha aqui, comprei uma bolsa, né? Aí daqui a pouco ela fala assim: agora está faltando uma coisa. O que está faltando para casar com a bolsa? O sapato. As mulheres não fazem isso? Nem uma maldade mesmo, não é? Eu não sou muito dado a fazer casamento com roupa, porque eu não sou muito bom com essas coisas não, né? Diga de passagem, numa ocasião eu fui em Coronel Fabriciano, numa casa de oração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E depois de ter feito uma conferência lá, foi a única vez que eu fui naquela casa de oração. Eu tirei uma foto com os irmãos que me hospedaram na frente da casa de oração para levar a foto da casa de oração de lembrança, né? E todo bobo levei aquela foto na máquina, né, para casa. E quando cheguei em casa, minha esposa não foi comigo na minha viagem. Quando cheguei em casa, eu falei assim para minha esposa: Benção, deixa aqui a foto dos irmãos que me hospedaram lá em Coronel Fabriciano e a foto da casa de oração. Quando ela bateu a mão, os olhos na foto, a primeira coisa que ela me disse: não sei se eu já contei isso aos irmãos em outro lugar. Benção, como que você conseguiu se vestir assim? Porque faltava casamento. O terno não combinava com a camisa não combinava com a gravata, a calça não combinava com as outras coisas, estava uma coisa, eu não tinha visto nada disso até então. Aí agora que ela me despertou a visão, agora eu havia visto. Faltava casamento na vestimenta, não é? E então eu não sou bom a essas coisas não. Às vezes quando eu viajo, pago alguns micos assim. Quando eu estou na companhia dela, ela me salva, me socorre. Mas não, você gravata comigo, você grava comigo, eu não sou dado a essas coisas. Mas quando eu vou sozinho, às vezes os mitos acontecem, mas os irmãos não tenham isso em consideração, porque eu não fico também envergonhado com essas coisas. Mas fato é que faltou o casamento. Mas essa prática é normal. O texto está revelando que havia um casamento perfeito entre a prostituta e a besta sobre o qual ela montava, pois a prostituta veste de púrpura e de escarlate e estava montada em uma besta que também era de escarlate, ou seja, havia algo que combinava entre si. E o Senhor diz que vai tratar com ela. E como é que Deus vai tratar com ela? Na visão de Daniel, é uma pedra que sem mão é cortado da penha e cai sobre o governo ou os reis que dão sustentabilidade a este governo. Mas avancemos na nossa meditação.
Verso 4: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, e qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha o número 10 outra vez, representando os 10 artigos dos pés, a sustentabilidade dos 10 chifres. Talvez os irmãos vão questionar mais. E as 7 cabeças? Vejamos: a besta que viste e foi, e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui está, ou aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Qual cidade do mundo é reconhecida por 7 montes que a rodeiam? Roma. Ainda há um pavio que fomenta. Eu não colocaria um ponto no Império Romano no ano de 476, como tem colocado. De fato, o seu império político, ele findou. Mas ainda há a figura religiosa e estatal representado em Roma, porque ele é reconhecido como a religião oficial e também é reconhecido como um Estado independente. Está bem claro, eles são países independentes dentro da própria Itália. Toda a questão do Vaticano. Então, os 7 chifres são os 7 montes que rodeiam a cidade. Eu perdi o texto, eu tenho que parar de ler e não comentar. Não. Obrigado, irmão. Aqui há sentido e tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão o poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Ou seja, outra vez os 10 reis estão figurados pelos 10 dedos, né, da visão da estátua de Nabucodonosor. Agora aqui ele ganha uma outra linguagem figurativa, mas representando as mesmas coisas, os 10 reis que serão dado a eles poder para dar sustentabilidade e dominar o mundo desta ocasião. Bem, amados, analisando estas verdades que nós estamos estudando, o que a gente percebe é o seguinte, que tudo, absolutamente tudo, já está preparado para a finalização de todos esses acontecimentos. E o meu tom reclamante, eu até vou considerar isso como um ponto final da nossa meditação, é o seguinte: as evidências, os avisos dados pelo Senhor nas Escrituras Sagradas, os cumprimentos das profecias. Eu costumo dizer que as profecias nós lemos na Bíblia, mas o cumprimento das profecias nós vemos nos jornais, nos telejornais, nos anúncios que se fazem, não é? Eles são a fonte de informação que nos chegam como o cumprimento de todas essas coisas.
O domínio completo e total deste governo se manifestará em breve. E até comentava com o irmão, não sei se foi com o irmão Márcio ou se foi com outro irmão na nossa conversação, conversei com todos os irmãos, agora não vou precisar aqui. Tudo é controlado, foi com o irmão Márcio, por um número. Não é? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, o meu patrão não me conhece. Ele não sabe quem eu sou. Ele nunca me viu. Sabe o que eu sou com o meu patrão? Um número. O meu número é 8951767, dígito 9. Este é o meu número funcional. Eu sou este funcionário. Eu não sou uma pessoa para o governo. Recentemente, foi até sexta-feira, antes, eu viajei à tarde, mas meu filho chegou do Rio, na hora do almoço, que eu estava em casa almoçando do meu trabalho, e depois nós conversamos um pouquinho, e ele está fazendo faculdade na PUC de Engenharia da Computação. E ele chegou: pai, eu fui a uma palestra essa semana da IBM, e eu fiquei sobre modo perturbado. Mas o que foi que aconteceu, filho? Criaram um computador que pensa e raciocina. Eu comentei isso com o irmão Márcio, não foi, irmão Márcio? Filho, isso não pode acontecer. Vai criar um computador. Criaram um computador com um programa e colocaram só o programa nele, mas isento das informações. Deixaram ele conviver com as pessoas. Colocaram para ele interagir com as pessoas de propósito. As pessoas estavam avisadas que ele era uma máquina que pensava. E as pessoas então começaram a interagir com a máquina. E começaram a falar palavrões para a máquina. Ele aprendeu a falar palavrões. E o computador, no final de tudo, depois daqueles momentos, daquele período, ele era homofóbico. Ele xingava as pessoas. Ele falava de política e contra o governo. Por quê? Na medida que as pessoas lhe indagavam, interagiam com ele, ele armazenava a informação. E quando agora ela era solicitada outra vez, ele então respondia segundo a informação que ele havia recebido previamente por outros. Por quê? A fonte da informação não era mais por assim dizer, o programador, mas o programa fora criado para que a origem, a entrada das informações fossem dados por terceiros. E ele manipulasse essas informações para usar em momento que as mesmas informações forem solicitadas. Ou seja, geralmente um computador, eu não entendo nada de computador, mas eu vejo assim, tudo que o computador faz é porque o programador inseriu aquela informação ali. Mas agora eles inseriram um programa onde a informação que será inserida no computador não será inserida pelo programador, mas por aqueles que interagiram com a máquina. E depois disso desligaram a máquina, porque ficaram um tanto assustados. E, amados, o que se percebe é que o controle está muito mais perto do que nós podemos imaginar. E a nossa redenção está às portas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque nós, como igreja do Senhor Jesus, reinaremos eternamente com Ele. Nós triunfaremos afinal, não obstante a todas as dificuldades, não obstante a todas as forças antagônicas que se impõem, que se revelam contra a igreja do Senhor Jesus nos dias da atualidade. Triunfaremos afinal, porque foi garantia do Senhor que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem, amados, tem esta esperança viva em santificação, porque este dia apressa-se rapidamente. E nós não podemos adiá-lo, e nós não podemos manipulá-lo. Quando eu vejo Daniel, e eu termino aqui, irmãos, com bastante antecedência, na sua revelação, na harmonia perfeita que ele faz com o livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 17, onde todas as coisas estão devidamente preparadas.
Só falta uma coisa, exatamente uma coisa, para que essas coisas tomem o seu curso natural e elas se concretizem. A Bíblia diz que há algo na terra que impede ainda a manifestação do anticristo. A igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmãos, pelo tema que os irmãos sugeriram, que tem sido esquecido, é verdade. Porque neste grande dia, quando nós formos arrebatados para estarmos com o Senhor para todo sempre, então o relógio do tempo da última semana, a 70ª semana de Daniel, dará-se início e todas as coisas irão acontecer. E por que não citar neste momento a respeito daqueles ais que nós lemos no livro de Apocalipse? Ai dos que habitam sobre a face da terra. Se porventura entre nós alguém que ainda não fez a sua aliança com o Senhor, o seu concerto com Deus, ai de você, se seus olhos contemplarem esses dias. Há uma blindagem. No texto que lemos ontem à noite, no capítulo 1 de Tessalonicenses, que aqueles que participarem da vinda do Senhor Jesus estarão isentos da ira futura, do que está para acontecer. Faça hoje, irmão, se porventura alguém entre nós que não é crente na pessoa do Senhor Jesus, uma aliança com Cristo. Só há blindagem em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu confesso, irmãos, que um dos textos que mais me tem impactado, talvez eu tenha deixado isso transparecer aos irmãos desde ontem, é de fato o capítulo 8 do livro de Romanos, verso 1. Eu estou extremamente impactado com o significado da palavra estar em Cristo Jesus. Ontem à noite falamos hoje na Santa Ceia a respeito disso. E o conselho que nós deixamos a todos os irmãos, em especial aos amigos, vivam continuamente esse estado espiritual. Ela é a blindagem que nós precisamos. Não temos nada a temer, absolutamente. Só temos que temer uma coisa: não estar em Cristo Jesus. Que Deus abençoe esta nossa fala, que o Espírito Santo use essas lembranças das Escrituras Sagradas para incutir no coração dos irmãos fervor, desejo ardente, Maranata, vem Senhor Jesus, uma vida pia. Pedro escrevendo em suas epístolas, falando dos acontecimentos futuros, ele diz: olha, se há de acontecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade. E não parece que nós estamos impactados com estas verdades, porque não temos vivido do modo proposto pelo apóstolo Pedro. Na lição recente que nós passamos da escola dominical, a igreja primitiva foi chamada como aqueles seguidores do caminho. Foi o adjetivo que eles encontraram. A igreja primitiva se reunia sem nomenclatura e a sociedade queria definir aquele grupo de pessoas que era chamado de igreja de alguma maneira. Como não havia nomenclaturas como há no nosso dia, né? Hoje tem casa de oração, tem igreja batista, Assembleia de Deus. Naquela época não existia isso. Eles queriam se referir àquele agrupamento, a sociedade comum se referiu à igreja como aqueles do caminho. Os irmãos sabem o que significa a expressão aqueles do caminho? Aqueles que vivem de certo modo. Aqueles que vivem de certo modo. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Amém. Convido os irmãos a cantar a presença.